No programa de hoje, a gente vai falar sobre apertamento dental. É aquela pressão que a gente faz sobre os dentes quando muitas vezes estamos tensos e que causa dores na mandíbula e dores de cabeça. E que pode ser causado pelo estresse e pela rotina maluca do dia a dia. E vamos conversar com um especialista que vai falar tudo sobre o assunto. Se liga aí e assiste o vídeo até o final. Estou com o doutor especialista Daniel Gazziri, que vai falar mais sobre o assunto pra gente. Doutor, fala pra gente, como uma pessoa pode saber que os sintomas que ela está tendo é o apertamento? Olá, nossos amigos que nos assistem. É um tema de grande importância para esse momento atual de pandemia, o apertamento dental. O estresse, as tensões que têm sido causadas, elas têm trazido esse reflexo. Mas, como a Daiane comentou, como sabermos que o meu problema é esse? Então, tem sinais e sintomas que são bem específicos do apertamento dental, que faz parte das disfunções temporomandibulares, a famosa DTM, tá? E isso tem que ser investigado. Quais seriam esses sinais e sintomas? Dores de cabeça? É um dos sintomas, mas isoladamente pode ser várias coisas. Junto dessas dores de cabeça, que o paciente geralmente relata uma dor na região temporal, um cansaço muscular nessa região, uma dor no músculo masseter, tá? Esses são os músculos da mastigação e geralmente o paciente vem a tensionar esses músculos devido a esse estado emocional que a maior parte das pessoas que estão nos assistindo hoje se encontra. Bom, você falou que nessa época da pandemia aumentaram os casos. Quantos por cento mais ou menos? Daiane, geralmente no inverno a gente já tem um aumento do número de casos. Devido ao frio, as pessoas ficam mais contraídas, né? A musculatura fica mais contraída e a gente já vê um aumento quase dobrando esse número de casos de pacientes no inverno. Mas assustadoramente, esse momento em especial de pandemia que o mundo atravessa, o que a gente tem notado, e não é só em Londrina, em outros grandes centros, é chegar a quadruplicar o número de pacientes que nos procuram com essas queixas. Dores na face, dores na TM, dores nesses músculos que eu citei agora, dores de cabeça, às vezes dores no ouvido, às vezes até zumbido ou zunido no ouvido, tá? Então isso começou a assustar bastante. Não só nós profissionais bucomaxilofaciais, mas outros profissionais da área como fonos, fisioterapeutas, outros colegas dentistas que são especialistas em DTM, e não é só em Londrina. Nós temos um grupo de estudo, foi criado por dois colegas professores de São Paulo, e é um grupo de estudos que hoje a gente está em 35 cirurgiões do Brasil e de fora do Brasil, que chama Maxillofacial Academy. A gente se reúne toda semana para discutir esses casos. Então eu vejo que colegas que atendem no Sírio-Libanês, lá em São Paulo, que nem o Dr. Gabriel Pastore, relatam um aumento enorme do número de casos. Colegas que atendem nos Estados Unidos, na Louisiana, que nem o Dr. Celso Palmieri, também relata que lá nos Estados Unidos houve esse aumento do número de casos. E o porquê disso? Insegurança. Insegurança em relação a um problema de saúde que é novo e nós estamos aprendendo a tratar, estamos aprendendo a conviver. Insegurança com a parte financeira, as pessoas estão receosas e o que ocorre é que as pessoas estão entrando num estado de vigília prolongado. Ou seja, eu não sei o que vai acontecer amanhã, como que eu vou reagir a isso, as pessoas estão confinadas ou passaram um longo tempo confinadas, então tudo isso está fazendo que os pacientes tenham o estado deles emocional agravado e isso é uma repercussão, com certeza, que leva a DTM, tá? Distúrbios do sono, fatores psicológicos e hábitos parafuncionais. Por quê? Porque tem pacientes que já faziam apertamento dentário, ou por uma má oclusão, um encaixe errado dos dentes, ou esses pacientes já tinham um bruxismo, mas ele era muito leve, tá? E aí, qual é a diferença do bruxismo para o apertamento dentário? Exatamente, isso. Você tinha me perguntado antes. Qual que é a diferença? Tá, o bruxismo.
O bruxismo, o paciente ele faz um apertamento, mas ele não é cêntrico, ele não só aperta o dente, ele range. A hora que o paciente range os dentes, o que acontece? Ele começa a desgastar todos os dentes, inclusive a fraturar. E muitas vezes um dos tratamentos é o uso da placa miorrelaxante. Existem vários tipos de placa. O especialista, o cirurgião bucomaxilofacial, o especialista em ATM, ele vai saber indicar qual placa vai ser indicada para aquele caso. E aí eu falo, como que a gente chega através do tratamento correto? Diagnóstico correto. Tá? O apertamento, você vai ver o paciente faz aquela tensão, mas não chega a ranger o dente. E às vezes é tão forte essa tensão que ele começa a quebrar pedaços, fraturar dentes. Geralmente dentes de trás, molares, que são dentes onde tem maior carga mastigatória. E aí, como é que fica esse paciente? Óbvio, ele começa a utilizar essa musculatura mastigatória do temporal e masseter com uma força, uma sobrecarga tão grande que de manhã cedo ele acorda com isso, tendo espasmos musculares. Ele começa a notar um aumento de volume na face, nessas regiões em específico, e ter dores específicas dessas regiões. Então, o paciente vai lá e come algo que é um pouco mais duro, que ele tem que mastigar mais vezes, e que antes ele fazia isso e não trazia nada. De repente, no outro dia ele acorda cansado, acorda com dor na face, acorda com o rosto pesado, às vezes com essa musculatura tendo contrações involuntárias, espasmos. E aí, nós estamos falando de trigger points, são os pontos de gatilho. Então, um especialista, o cirurgião bucofacial, um especialista em ATM, ele vai olhar e procurar esses trigger points que podem ser no temporal ou no masseter, e isso eu estou vendo um aumento crescente e assim num índice que eu nunca tinha visto antes. Isso é um estado tensional, tá? E a toxina botulínica é um dos tratamentos indicados quando a gente detecta esse problema. Por quê? O que a toxina vai fazer? Eu vou injetar esse remédio, entre aspas, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que essa musculatura tenha perda, ela perca parte do tônus dela, parte da força dela. Eu não vou fazer perder toda, porque senão o paciente não mastiga. E tem que ser específico nos pontos corretos. Por quê? Porque daí eu vou tirar a potência desse músculo. 24 horas por dia, sem o paciente interferir ou não com colaboração, isso vai estar agindo e o paciente vai começar a perder tônus muscular, que foi o que aconteceu com essa paciente. Você observa ela aqui com estado tensional grande. Óbvio, a queixa dela, muita dor, meu rosto está pesado, Dr. Daniel Gaziri, eu não estou dormindo direito, eu acordo com dor no meio da noite. E aí vem o hábito da automedicação que o brasileiro faz muito. Toma remédios para dor, analgésicos, aí começa a não ter mais efeito. Toma relaxantes musculares, porque dá sono, e ele acha que está dormindo melhor, mas ele não está tratando o distúrbio do sono dele. Ele está tratando o quê? Nada. Ele está indo no sintoma e tirando um sintoma. Nós usamos essas medicações na hora certa, pelo tempo certo. Aqui nós fizemos a toxina botulínica no masseter e no temporal dessa paciente. E isso aqui é cerca de 45, 50 dias depois da infiltração da toxina botulínica. E o que a gente observa? Muito menos tensão. Mas a gente já vê uma musculatura que regrediu de volume. Ela regrediu de volume por quê? Porque diminuiu o estado inflamatório, porque diminuiu o apertamento. Então, aquele edema, aquele inchaço, aquela retenção de líquido que ele tinha nessa musculatura diminuiu. E, além disso, o próprio músculo diminuiu de tamanho. Óbvio, ele não está sendo usado ou não sendo tão requisitado, tão utilizado. E ele diminuiu a força dele, o tamanho dele. Tá? Então, eu acho que é interessante a toxina botulínica para o caso certo. E se a pessoa não tratar corretamente, o que pode vir a acontecer? Daiane, essa é uma doença que ela é degenerativa muitas vezes, tá? Então, ela é uma doença que ela vai tendo um padrão de evolução. Se a gente olhar, os pacientes chegam, geralmente, isso eu falo, cerca aí de 70% dos pacientes que chegam aqui, 65%, eles chegam no estágio 1, 2 de Wilks.
o estágio inicial do problema. E esses pacientes, quando chegam para nós nesse estágio inicial, ótimo. Se eles tiveram o diagnóstico correto, chegam no estágio inicial, eles simplesmente vão ser tratados de forma não invasiva. Como eu falei, com a placa, com o botox, físio, outros profissionais atuando. Mas se esse paciente, nesse momento, não tiver o diagnóstico correto e não tiver o tratamento dele, ele vai evoluir para o estágio 3 de Wilks, ou 4 ou 5. Por que eu estou dando atenção a isso? O estágio 3 já é um paciente que vai se tentar tratá-lo de forma não invasiva. Botox, a plaquinha, né, a fisioterapia, os outros colegas atuando em conjunto. E se não tiver um bom resultado, esse paciente vai passar para tratamentos invasivos. Quais? Primeiro, uma cirurgia que pode ser uma cirurgia de ATM por videoartroscopia. É uma cirurgia feita em hospital, sob anestesia geral, é feito um pequeno orifício para entrar com a câmera de vídeo lá dentro e a gente trata a articulação por vídeo, igual os colegas da ortopedia tratam o joelho, por exemplo. Funciona muito bem, o paciente é liberado do hospital no mesmo dia e a recuperação dele é muito rápida. Mas, casos mais graves, que o paciente chega a um estágio 5 de Wilks, tá? A um estágio 5 de Wilks, que seria a completa destruição da ATM quase, com ligamento rompido, disco articular já partido no meio, a gente observa aqui o ouvido do paciente, essa aqui é a cabeça da mandíbula ou côndilo mandibular, que já está irregular, já tem um desgaste, o disco articular, em vez de estar aqui em cima, ele está luxado, ele está deslocado anteriormente, porque o ligamento retrodiscal já perdeu a função ou foi rompido e o disco articular já está dividido no meio. Ou seja, esse é um paciente Wilks 5. Esse paciente é um paciente para uma cirurgia aberta. Se o paciente não for bem diagnosticado no começo, ficar se automedicando ou não procurar o profissional correto, e o profissional correto é o cirurgião bucomaxilofacial, é o especialista em DTM. O especialista em DTM ele não vai estar respondendo pela parte cirúrgica, mas ele sabe dar o diagnóstico correto e ele pediu uma ressonância magnética, que é o exame padrão ouro, olhou no exame que esse paciente não é mais um Wilks 1 e 2, já é um paciente Wilks 3, ele vai chamar a ajuda do cirurgião bucofacial. Um Wilks 4 e 5, nós já estamos falando de procedimentos cirúrgicos. Óbvio, sempre tentamos primeiro a forma não invasiva, ou se for uma cirurgia, por via artroscópica. Por quê? Porque o paciente recupera melhor, recupera mais rápido quando ele está no estágio mais inicial. Não está no estágio inicial, chegou aqui, sinto muito. Vamos resolver isso logo e fazer a cirurgia aberta. Por quê? Se eu não fizer nada, qual que é o próximo passo? Uma prótese de ATM, igual existe prótese de joelho, prótese de quadril, e é isso que a gente não quer. Porque quando eu chego nesse estágio de uma cirurgia de prótese articular, é péssimo. Eu vou lá tirar algo que a natureza fez para colocar algo que o homem fez. E isso tem uma vida útil pequena. Pequena quanto, Gaziri? 15 anos, no máximo 20. O paciente está indo para outra cirurgia, trocar componentes da prótese. Então, por isso que é legal as pessoas ficarem atentas logo no início, porque eu tenho apertamento e eu demorei bastante tempo para chegar até você, né? Porque primeiro eu fui em otorrino, fiz todos os exames até eu saber que era, porque como eu tenho zumbido, né? Então eu demorei para chegar até você. Por isso é muito importante as pessoas procurar logo para fazer o tratamento corretamente. Muito bom. Não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo e se inscreva no canal da Multi TV Cidades. Semana que vem tem mais, hein? Tchau!